Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês e agora com uma notícia muito boa. Esse bimestre que rendeu, esse chamado volume 2 que rendeu um pouco mais, estamos chegando aí à semana 6, a sexta semana para a gente poder então fechar. O que corresponde ao segundo bimestre, a gente está conseguindo fazer um fechamento agora. E aí cria-se aquela expectativa se a gente vai ou não voltar presencialmente. Independente do que vier a acontecer, a gente está junto nessa caminhada, já agradeço de antemão. E a temática de hoje, galera, é a temática sobre as relações mercantis, ou seja, as relações comerciais entre o Novo Mundo, América, África, Ásia e Europa. Continuamos nessa pegada dessa relação. Mas antes de eu falar sobre isso, convido a vocês a conhecerem o projeto Escola Online. O projeto Escola Online, onde eu faço parte, vários outros colegas, é um projeto onde a gente vai usar várias mídias sociais, como é o caso do nosso Twitter, como é o caso do nosso Facebook. Se você olhar, por exemplo, o nosso contato do WhatsApp, novidade positiva, muita gente fica perguntando informações sobre os pets. Galera, vai lá no nosso Instagram, que além da informação do pet, você tem muito mais conteúdo de qualidade. Aqui no canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreva, ativa as notificações, dá um like, nos ajuda demais. Novidade bacana, você encontra agora as nossas aulas em podcast, em plataformas de música. Às vezes você está na correria, quer ouvir um assunto de qualidade. Temos aí uma novidade, nossa plataforma. Quer conhecer? Vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Isso nos ajuda demais. Beleza, galera? A gente fazendo um trabalho diferenciado. E aí, galera, uma novidade. Você que ainda está começando a se preparar, que conheça alguém, convida ele para fazer parte de um projeto com a gente, que é o projeto Eu Não Erro Mais. É um projeto onde a gente oferece completamente gratuito aulas de preparação para o Enem, para a questão do Enseja, inclusive a ideia de projeto redação. Perfeito? Então, galera, isso tudo só é possível por causa de você. E para a gente então falar sobre essas relações comerciais, vamos fazer o que a gente sempre faz? Vem comigo e roda a vinheta! Bacana, né? Então vamos falar do que se trata aqui. Beleza, galera? A lógica escravista dentro da lógica, a lógica escravista dentro da lógica do capital. Beleza, galera? Como a gente pode ganhar dinheiro com a escravidão, que é uma das atitudes mais infames que o homem já teve. A despeito de se desconhecer a origem da escravidão, alguns falam lá atrás porque havia escravidão por guerra, escravidão por dívida. Sabe-se que essa permeia o desenvolvimento das sociedades humanas ao longo da sua história. O seu desenvolvimento ocorreu de formas diferentes em diversos lugares do planeta. No sistema em que se inseriu as relações travadas entre as metrópoles europeias, no caso Portugal, Espanha, Inglaterra, e as suas colônias, no caso Brasil, Argentina, Estados Unidos, ao longo do século XVI ao século XVIII, o Brasil assumiu a forma de colônia de exploração, forjada, montada por um grande volume de capital europeu, com o trabalho compulsório, que é o trabalho escravo, o trabalho obrigado, e produzindo produtos que não havia e nem eram produzidos na Europa. Então o Brasil, o próprio nome já diz, a nossa função era ser explorado, era tudo que a gente produzisse, mandasse para a Europa. O fornecimento desses produtos e de matéria-prima para o exterior são, em realidade, a base dessa forma de empresa mercantil, elaborada, ou seja, um capitalismo, um sistema que busca o quê? A ideia do capital, do faz-me rir, do dinheiro, montada de fora, assentado sobre a grande propriedade rural, aos latifúndios e com o trabalho escravo. A implantação da escravidão como elemento basilar, como pilar, como base da organização econômica das colônias, atendia às exigências do sistema capitalista nascente na Europa e a efetivação das colônias na periferia desse sistema. Pois bem, a escravidão era fundamental para a realização da acumulação de capital. Galera, é um texto rebuscado, mas ele fala disso, que a nossa relação enquanto colônia é mandar basicamente tudo o que temos para quem, galera? Para a nossa metrópole. E uma das formas de você gastar pouco e ganhar muito é utilizando o escravo, na qual você não paga e ainda lucra em cima do tráfico.
E aí é uma atitude que, de certa forma, gera sequelas, entre elas um racismo estrutural que vivemos em nosso país. Beleza, meu povo? Então, olha só. O trabalho compulsório, que é o trabalho obrigado, no Brasil abrangia dois tipos de escravidão, a negra africana e a indígena, o que os autores chamam do escravismo vermelho. Quanto à escravidão africana, a mão de obra negra, além de garantir a instalação de um complexo sistema produtor de açúcar na colônia, e aí quando eu me refiro a açúcar, galera, a gente vai lembrar basicamente o seguinte, povo, a gente vai lembrar também da questão do Nordeste brasileiro, permitiu a extração de ouro e também atendia às necessidades diárias da população colonizadora. Quanto à escravidão indígena, apesar de toda a reação contrária dos religiosos, porque aos olhos da igreja, o índio não deve ser escravizado, o índio deve ser catequizado, convertido, tá? Foi praticado em determinados períodos, até que em 1759, o nosso querido Marquês de Pombal ele vai abolir de vez a escravidão indígena. Tanto é que muitos índios sofreram muito com o que eles chamavam de guerra justa. Ou você aceitava, ou você sofria o quê, galera? Um golpe muito grande, porque à força você seria convertido. O sistema colonial, sendo o escravismo uma de suas características, era um dos pilares da organização econômica mercantil. Modelo transitário entre as economias feudal e capitalista. Existe uma discussão se o mercantilismo é ou não é um capitalismo. Alguns falam que o mercantilismo é o chamado capitalismo comercial, outros falam que é uma questão transitória. Agora, o mercantilismo, você quando abre um comércio, um mercado, você tem como objetivo ganhar lucro. Outras características do sistema colonial era a monocultura, ou seja, o cultivo de um só produto, voltado para a exportação, e a extração para a acumulação primitiva de metais preciosos, ou seja, as nossas riquezas vão, e em troca a gente traz o quê? O escravizado, produtos prontos. Na América Espanhola, a escravização indígena é predominante nas regiões onde se encontram os países México e Peru. As ilhas caribenhas, a região do Caribe, das Antilhas, e a costa atlântica das colônias espanholas, onde se produziam açúcar, principalmente utilizou-se a escravidão africana. Existe uma discussão se quem usa mais escravos, se é o português ou o espanhol, mas a gente vai sanar isso ao longo do tempo, tá? Então vejam aí a questão do que? Do indígena, que em alguns casos sofria com a guerra justa. Ou você aceita por bem, ou você acaba sendo escravizado. Bom, na América Inglesa, aí quando eu falo sobre a América Inglesa, galera, estou me referindo basicamente, muita gente fala sobre 13 colônias, inicialmente, e que a gente vai entender como Estados Unidos, tá? Os negros escravizados foram usados principalmente nas fazendas monocultoras de algodão nas chamadas colônias do Sul. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam um filme chamado 12 anos de escravidão. Fantástico, triste toda a vida, mas uma verdadeira aula de história, como também assistam um filme chamado Amistad. É um filme que vai falar sobre a ideia da questão da escravidão nos Estados Unidos também. No caso português, num primeiro momento, os colonizadores tentaram escravizar os indígenas locais e explorar a sua mão de obra. Entretanto, além de sucumbirem, ou seja, além de não resistir às doenças trazidas pelo homem branco, os indígenas não se adaptaram ao modelo de trabalho proposto, conhecido como modo de produção asiático. Isso é discutido, tá, gente? Se adiciona a isso ainda a fuga pelas florestas fechadas, que eles já conheciam o território, inóspitas e desconhecida pelos portugueses, dificultando o rastreio e o seu resgate. A solução, portanto, foi trazer o negro africano para trabalhar na empresa colonial. Primeiramente, os indígenas foram encaminhados para as lavouras de cana-de-açúcar do Nordeste, depois para a extração de pedras preciosas em Minas Gerais e para o cultivo do café no Rio de Janeiro e São Paulo. Você fala os indígenas? Gente, olha só, eu estou me referindo aos africanos, beleza? Então, alguns errinhos que o PET comete, a gente tem que corrigir. O Estado ajuda a gente, né? A escravidão intensa, após montado o sistema escravista, passou a ver o cativo como coisa e sua humanidade foi esvaziada pelo Senhor, porque você coisifica, transforma o escravizado em mercadoria. Sua reumanização só poderia ser encontrada e conseguida na e pela rebeldia, na sua negação, consequentemente como escravizado. E muitas vezes quando você fala da capoeira, dos quilombos, do sincretismo religioso, são formas de resistência, tá? Aqui você se refere às colônias do quê? As 13 colônias,
e as diferenças que havia, principalmente no sul, onde se usou muito o escravo. Beleza? Então vamos lá, galera. Logo pode-se afirmar que a utilização de escravizados nos territórios coloniais europeus da América foi extremamente importante para a consolidação da dominação desses territórios, para consolidar as relações econômicas entre os continentes e para enriquecer as monarquias do continente europeu. Nas imagens a seguir, retratou-se o cotidiano do escravismo na América, tá? Basicamente, quando eu estou falando do Brasil. Eu tenho aqui o Jantar, uma pintura clássica do Debré. Você vê o seguinte, uma família de brancos, onde você tem os escravos ali bem vestidos, filhos de escravos que viviam, alguns até eram adotados pelo carinho, pelas senhoras, tá? Nós temos aí, na verdade, o que? O vendedor de pássaro, e aí você vê a questão dos escravos que faziam também um comércio interno, e ao mesmo tempo nós temos também o seguinte, galera, olha só, essa pintura que vai falar, então a nossa primeira lá pintura é uma família brasileira, a outra ali é a questão do vendedor do pássaro negro, e essa aqui é a Guerra dos Tamoios, são os índios brigando contra o quê? A escravização, tá? Então é o recado dado, você fala que ele aceita, não, ele acaba sendo obrigado a aceitar, beleza? Então vamos lá, meu povo, tá? Questão número 1, a partir da segunda metade do século XVIII, e aí eu estou me referindo basicamente o quê? 1750, o número de escravizados recém-chegados cresce no Rio e se estabiliza na Bahia. Então, olha só, eu estou falando aqui no Rio, eu estou falando do Sudeste, e na Bahia a coisa fica o que? Normal, que é o Nordeste. Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravizados quanto o Rio de Janeiro. Então, olha só, lembra? Eu estou mudando o foco agora. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico do Atlântico, que é o que é o tráfico do Atlântico? O europeu, tá? Ir até a África, comprar o escravo e trazer para a América, em especial para o Brasil, tá? Então o que está acontecendo? Antigamente os escravos iam para onde? Para Salvador, tá? Que era o principal ponto que recebia escravos. E agora eu estou levando para o Rio. Então, qual é a atividade que eu estou desenvolvendo no Rio de Janeiro, galera? Por que eu transfiro a capital Salvador e Rio? Porque você vai lembrar que na época de Salvador, a economia era a economia açucareira. E quando o Rio de Janeiro se torna a capital, é por causa do que? Lembra? A mineração. O ouro é descoberto no Brasil no final do século XVII, 1695. Então, o que eu estou falando aqui? A atividade é basicamente a extração de metal precioso. Ah, mas por que eu levo a capital para o Rio e não para Vila Rica, para o interior? Porque o Rio é zona portuária, facilita a recepção e a venda de produtos. Beleza? Então, nesse caso aqui é a letra B. E vamos lá, galera, olha só. Questão é a seguinte, olha lá a questão de uma imagem, Casagrande e Senzala. Então, lembra, Casagrande vive o senhor, Senzala vive o escravo, tá? Então, olha aqui. O desenho retrata a fazenda de São Joaquim do Grama, da Grama. Dá um abraço para a professora Simone, de Santo Antônio do Grama, com uma casa grande, a senzala e outros edifícios representativos de uma estrutura arquitetônica característica do período escravocrata. No Brasil, essa organização do espaço representa o quê, galera? Onde a vida toda acontecia, tudo ali. Tá? Você tem a casa grande, onde vivia o senhor, a senzala, onde normalmente ficavam os escravos, o engenho onde eles trabalhavam. Então a vida toda acontecia ali. Você tinha uma organização econômica, social, onde você tem o que? O senhor do engenho que manda em tudo, uma sociedade onde o que? O senhor machista patriarcal, tá? Então olha lá, essa organização representa uma estratégia econômica e espacial para manter os escravizados próximos do plantio, tática preventiva para evitar roubos e agressões por escravizados fugidos, forma de organização social que fomentou, olha aí galera, uma herança, patriarcalismo, a questão do machismo, a sociedade do que? Do homem e a mistura, que era muito comum você ver nas imagens lá o seguinte, a mescla de senhores com escravas, a maneira de evitar o contato direto entre escravizados e seus senhores, a gente viu ali que não era, viu o contato. Particularidade das fazendas de café, galera, o café vem depois. Eu estou me referindo aqui, galera, questão da sociedade açucareira. Estou falando o quê? Da letra C que fala da questão do patriarcalismo, dessa mistura, dessa miscigenação que muito acontecia de onde dá o brasileiro. Porque quando você fala do que é o brasileiro hoje, a gente é um misto de europeu, indígena e o africano, tá? Então repara que a nossa sociedade se forma dessa maneira. Então,
A gente aqui vence mais esse módulo. Agradeço a todos a companhia. Muito obrigado. Um beijo, fiquem com Deus. Independente do que vier, nós da Escola Online estamos juntos com vocês. Tchau, tchau. Até mais.